Em 2017, um documentário decidiu que Apu tinha que morrer. Não literalmente, mas quase. Depois de The Problem with Apu, os roteiristas de Os Simpsons começaram a reduzir o personagem episódio após episódio. Até que em 2020, Hank Azaria, o dublador que deu voz ao Apu desde a estreia da série, anunciou que não faria mais o personagem. Resultado? 30 anos de história praticamente apagado de cena. E hoje eu quero fazer uma pergunta que pouca gente teve coragem de fazer na época. Será que cancelar o Apu resolveu alguma coisa? Ou só varreu o problema para debaixo do tapete? Para quem não lembra, o documentário, dirigido pelo comediante Hari Kondabolu, argumentava que Apu na Raçapa Mapetilon era um estereótipo ambulante. Sotaque exagerado, sempre atrás do balcão do Quick Mart, dublado por um ator branco fazendo voz de indiano. A discussão pegou tração, virou pauta em veículo grande e a produção da série cedeu. Só que, quando você olha com mais calma para o personagem que existiu por 3 décadas, a história é bem mais complicada do que estereótipo ofensivo, ponto final. Vamos com calma. O sotaque existe sim, mas Apu era engenheiro formado, um dos personagens mais qualificados academicamente de toda Springfield, cidade onde o prefeito é um picareta e metade da população é, sinceramente, meio anta. Ele administrava o próprio negócio, era casado, pai de 8 filhos e em vários episódios aparecia como mais competente, mais ético e mais trabalhador que praticamente qualquer figura de autoridade da cidade. Isso é estereótipo raso ou é um personagem com camadas que o documentário simplesmente escolheu ignorar? Porque reduzir 30 anos de arco narrativo a um sotaque é, no mínimo, preguiça de análise. E aqui entra a pergunta que incomoda. Por que só o estereótipo do Apu virou problema? Os Simpsons construiu a graça inteira em cima de caricatura de grupo. O Willy é escocês raivoso e imprevisível. O Luigi é a caricatura italiana com pizzaria. O Egon é o policial gordo e incompetente. O reverendo Lovejoy zomba de toda a estrutura religiosa americana. O Monty Burns é o bilionário cruel e decrépito. O Cletus é o caipira caricatural do interior dos Estados Unidos. Ninguém fez documentário sobre o Willy. Ninguém organizou campanha para tirar o Cletus do ar. Então, ou a série é ofensiva com todo mundo igualmente, o que é literalmente o conceito de sátira, ou existe uma seletividade estranha em decidir qual grupo merece proteção e qual não. Aqui, para mim, mora o erro estratégico mais grave. Se o problema real era a falta de diversidade, pouca representação indiana na TV americana, a solução lógica seria criar mais personagens indianos, com perfis diferentes, mostrando que a comunidade não se resume a um estereótipo. Em vez disso, a produção fez o oposto. Reduziu o único personagem indiano relevante da série a quase zero. Isso não resolve pouca representatividade, isso é representatividade negativa. Você não conserta a falta de vozes apagando a única voz que já existia. Aliás, nem todo mundo de origem indiana concordava com o documentário. Tem um artigo publicado no Washington Post, republicado pela NDTV, escrito pelo jornalista Amar Shah, filho de imigrantes indianos, chamado "Para muitos americanos de origem indiana, Apu é ofensivo. Para mim, ele é meu pai." Shah conta que cresceu ajudando na loja de conveniência da família. A mesma rotina, o mesmo tipo de comércio que o Apu representava na tela. E, para ele, Apu não era piada distante. Era o retrato mais próximo que a televisão americana já tinha feito da vida do próprio pai. Ele reconhece os estereótipos, não finge que não existem, mas enxergava ali humanidade, esforço, dignidade, coisas que ele raramente via representadas em qualquer outro lugar. Então a pergunta que fica é, quando uma parte da comunidade se sente representada e outra parte se sente ofendida, quem tem a palavra final? Porque o que aconteceu foi que uma narrativa específica se tornou a narrativa oficial, e todas as outras vozes de dentro da própria comunidade indiana ficaram de fora da conversa. E chegamos no ponto central. Silenciar o Apu mudou a representação indiana na mídia americana? Criou novos personagens, novas histórias, novas vozes? Não. O que aconteceu foi só isso. O personagem sumiu de cena, aparece de longe, sem falas, sem papel de destaque. Nenhuma diversidade nova foi criada para substituir o espaço que ele ocupava. Foi resposta simbólica. Aquele tipo de gesto que parece resolver um problema porque tira ele da tela, mas que na prática não muda nada na estrutura real da indústria. E talvez seja exatamente aí que mora o verdadeiro problema. Nunca foi sobre o Apu em si. Foi sobre o fato de que, por décadas, ele foi quase a única representação indiana relevante em toda a televisão americana. Um personagem carregando sozinho o peso de representar uma cultura inteira, enquanto a indústria simplesmente não criava mais nada além dele. O erro não foi ter criado o Apu.
O erro foi nunca ter criado um segundo, um terceiro, um quarto personagem para dividir esse peso. E quando a solução escolhida foi apagar o único que existia, a indústria conseguiu fazer parecer que resolveu alguma coisa, sem resolver absolutamente nada. Deixa nos comentários, você acha que o cancelamento do Apu foi justo ou foi só um gesto simbólico que não mudou nada de verdade? Se inscreve no canal, ativa o sininho e te vejo no próximo vídeo.